Eu vejo que eles sabem da fé. Posso ver. Vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer. Santo, santo, eu irei cantar. Tudo que eu fiz foi por uma boa causa. Eu tenho certeza que... Ai, meu Deus. Eu não fiz por mal. Eu juro, eu não fiz por mal. Eu vou falar a verdade. Senhores jurados, esse blá 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 já está cansando os nossos ouvidos. Não há por que temer. Teu Deus está na frente cuidando de tudo. Se aparecer Peba, paraguaio, ele diz: eu sou o único Deus, terra! Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Ninguém se importa por minha alma, não ouve isso. É só adorando que o crente tem vitória. Mais uma vez. Hoje eu tenho a tua história. Hoje vai se deixar o grande vencedor. Queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei. Siga o fogo queimaste, Moisés. Siga o fogo queimaste. Siga o fogo queimaste, Moisés. Siga o fogo queimaste. Na noite aceitaram mais de 20 pessoas. O primeiro jovem que aceitou naquela noite, hoje ele é um presbítero da Igreja Maravilha.
hoje aqui. Não, Senhor, eu não quero que você quebre o meu vaso. Realmente ele não serve para a tua obra. Se eu não verificar a sua antiguidade, eu não aceito que meu vaso seja quebrado. Infelizmente, ele não serve para a tua obra. Mas, Senhor, não quero que o meu vaso de ouro seja passado pelo fogo, senão ele derreterá. Realmente meu vaso não serve para esta obra. Hoje? Hoje não dá, Senhor. Vejo que meu vaso não serve para esta obra. Não, ele não serve para a tua obra. Ah, não, Senhor, ele já na última moda, não aceito. Onde está o vaso que Deus procura? Eita, ela é tão simples, de que até constrangida de trazer a sua lei. Todos esses casos são caros, valiosos, e o meu é simples assim. Mas você escolhe ele para a sua obra? Tua presença, ó Deus, eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor, faz de mim como assim. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus amado. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido a todos para que abram vossas harpas, gargantas também, no hino de número 108. Pelejar por Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvar a Deus, irmãos, em nome do Senhor. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós teremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general, a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo ao combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva
vá ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia! As irmãs louvam a Deus com vossos hinos em nome do Senhor.
Você muda, mas Deus não muda. Estaremos ouvindo os avisos nesse exato momento. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, aviso do sábado, amanhã, dia 19, a coordenação das senhoras avisa que haverá ensaio às 19 horas. Tá certo? Esse horário foi cedido pelo louvor perene para as irmãs ensaiarem. Círculo de oração das crianças às 15h30 e círculo de oração da mocidade às 14h30. Toda a igreja é convidada a participar também desse círculo de oração da mocidade. No domingo, pela manhã, temos a escola bíblica dominical iniciando às 9h30. É a terceira lição, Dons de Revelação. Está escalado para cantar, para louvar o Senhor, o auxiliar J. Cícero. No domingo à noite, temos o culto da mocidade e adolescente. Está escalado para louvar o Senhor, a Ujadé. Temos também um aviso muito interessante aqui, importante para as irmãs, todas as irmãs da igreja. No dia 10 de maio será comemorado o Dia das Mães. Para participar terá que ser feito uma pré-inscrição, tá certo? Quem estará fazendo essa pré-inscrição é a irmã Edilene e a irmã Adilai. Tá? Esta inscrição é grátis, tá certo? Então as irmãs não pagarão nada. A partir de hoje já pode ser feita essa inscrição, tá certo? São esses avisos que temos para a igreja. Agradecemos a oportunidade no nome de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Irmãos, com muita alegria eu gostaria de convidar todos os irmãos para quinta agora, dia 24, estarem aqui na igreja conosco a partir das 6h30, onde vai ter um culto de adoração ao Senhor. E quem vai estar participando vai ser o Grupo Jeová Nissi. Eles já estão aqui no Nordeste, acho que estão em Caruaru. E segunda-feira eles estão chegando. O nome da peça, irmãos, é Artigo 121. Essa peça fala sobre a morte da fé e da esperança na igreja. Fala sobre a noiva de Cristo, fala sobre o que tem acontecido com a noiva de Cristo, que tem feito ela perder a fé, a esperança e o amor. Fala sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o arrebatamento da igreja. É uma peça assim muito impactante, muito espiritual mesmo. É uma peça recente, nunca teve aqui no Nordeste. Então assim, irmãos, se você deseja vir, eu lhe convido com muita alegria, mas como sempre eu peço, não venha sozinho, traga uma pessoa não evangélica. Essa semana nós vamos estar aqui pelos colégios da Redondeza, algumas faculdades, convidando os jovens, os adultos, as pessoas que ainda não servem ao Senhor. É uma peça muito, muito impactante, vai ser uma bênção, irmãos. Nós já estamos em trabalho de oração, eu peço que a igreja esteja orando. Todo o trabalho espiritual, o primeiro elemento é a oração. Se não tiver oração, pode ter tudo, irmãos. Pode vir pessoas da China, mas se o Senhor não estiver presente, se o Senhor não se agradar desse trabalho, é sacrifício em vão. Então, irmãos, orem. Eu peço que todas as vezes que vocês forem orar, tirem 1 minuto, 2, para o Senhor suprir todas as necessidades, quebrar todas as barreiras que possa vir impedir das pessoas não crentes de estarem aqui presentes. E eu tenho certeza uma bênção da glória do Senhor. Convidem uma pessoa não crente e use aquela estratégia. É um teatro, porque às vezes diz, culto, eu não vou. Então fala assim, vai ser um teatro gratuito, um grupo de fora, vamos. E deixa que aqui o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. Eu agradeço a oportunidade, amém. Diácono Otoniel, trazendo as suas apresentações. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Quero, em primeiro lugar, trazer um aviso que domingo será a festividade das senhoras.
grande culto de louvor e adoração a Deus no outro domingo, né? Será no sábado, dia 26 e 27. O presbítero Agrimeron pediu para que eu relatasse esse aviso para os irmãos. Nas nossas apresentações desta noite está conosco a irmã Andréia, do tabuleiro. Faz o sinal assim com a mão, irmã. Amém. Da Igreja Príncipe da Paz, não é isso? Deus te abençoe, seja bem-vinda. Há mais alguém que está nos visitando nesta noite, que nós não colocamos o seu nome? Faz um sinal com a mão, por favor. Há alguém não evangélico também? Bom, só está a nossa irmã nos visitando. A Assembleia de Deus do Pinheiro deseja saudar a nossa irmã na paz do Senhor e como bem-vinda. Digam amém. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus possa te abençoar também juntamente conosco nesta noite. Queridos abençoados irmãos, nesse exato momento, convidamos os oficiais da igreja posicionarmos aqui para dirigir à igreja uma oração que vamos recolher os santos dízimos e as ofertas, orando em favor daqueles que estão desempregados, para que Deus abra a porta do emprego para os irmãos, e orando em favor daqueles que já estão trabalhando, para que permaneçam, amém, cooperando com a obra do Senhor aqui no Pinheiro. Glória a Deus. Eu convido um do diácono vir orar aqui, um diácono, Abiezer. E após esta oração, as irmãs louvam a Deus com um dos seus hinos. A igreja se põe de pé em nome de Jesus, amém, irmão, para nós orarmos. Se põe de pé, reverência ao Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, por tudo que tem sido tratado até agora, meu Deus. E os teus filhos que vão recolher, Senhor, os dízimos e as ofertas, meu Deus. Que tu abençoe, Senhor, aqueles que vão dar com alegria, Senhor. E aqueles que estão, Senhor, desempregados, abre as portas de emprego, meu Deus. Assim, meu Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pra te afrontar, pra te deixar parado, querendo roubar, irmão, a tua bênção. Ele é sutil e quer te ver chorando. Deus te prometeu, mas ele está falando que não adianta, você já perdeu. Olha, não desista, não se entregue agora. Acredite, Deus vai te dar a vitória, e o inferno inteiro não vai entender. Você não é cauda, você é cabeça. Põe a boca no pó, irmão, e prevaleça, que o teu Deus a porta vai abrir. Não tem impedimento nem grandes muralhas, já aquecem 7 vezes até a fornalha. A missão de Deus ele vai sofrer. Se o mar está na frente, o nosso Deus garante. Ele faz uma rua pra você seguir.
amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia! Convido toda a igreja a colocarmos de pé em nome do Senhor. E neste exato momento está com o nosso pastor José Laelso, pastor desta igreja. Amada igreja, a paz do Senhor para todos. Vamos estar abrindo, amados irmãos e irmãs, a nossa Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos estar lendo os versículos de 8 a 11, onde hoje, com a ajuda do Senhor, concluiremos o estudo no quarto mandamento. Estamos com esse tema, o cristão diante do quarto mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está debaixo ou dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Amém. Vamos orar, irmãos. Quantos necessitam das orações? Oremos por aquela criança, irmãos, que sempre pedimos as orações por ela, que está com problema de câncer nos olhos. Os irmãos se lembram daquele garotinho? A sua avó nos informou que essa semana os médicos do Recife deram o veredito, tem que extrair um olho daquela criança. Os pais estão desolados, mas ainda não extraiu, o olho ainda não foi extraído, e o Senhor pode fazer um milagre. Pode ou não pode? Nosso Deus pode. Faça de conta que é seu filho, seu neto, seu sobrinho, e ore por aquela criança, para que o Senhor não deixe que aquele menino perca o seu olho. E estão também com dificuldade de encontrar uma prótese do tamanho da cavidade para colocar. Talvez, se tirar o olho, ele não coloque uma prótese, vai ficar mais feio ainda. E os irmãos orem com simpatia. Amém? Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho, por nos encontrarmos, Senhor, na tua casa nesta noite, para estudarmos a tua palavra. Temos passado um dia de paz e agora o Senhor nos proporciona esta oportunidade de aqui estarmos na sua presença. Abençoe todos os irmãos e irmãs que chegaram, aqueles que estão assistindo o culto através da internet, os que não puderam vir ao culto, Senhor, nesta noite, por motivo alheio à sua vontade. Pedimos a tua bênção, Senhor, e a tua atenção especial para o Lucas, aquela criança que está vitimado com aquela doença terrível nos seus olhos, mas o Senhor é poderoso e o Senhor cura de toda enfermidade. Sexta-feira passada demos aqui o testemunho que o Senhor curou um jovem de câncer, aleluia, e essa criança, Senhor, o Senhor pode fazer o mesmo com ela. Pai Celeste, nós pedimos a tua ajuda para aquela família e o teu socorro para a glória, honra e louvor do teu nome, e todos dizem amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós reservamos 50 vagas para o seminário apologético aqui, para a igreja aqui no Pinheiro. 50 vagas. Todavia, já se esgotaram as vagas e alguns irmãos estão querendo ainda fazê-la. E nós estamos com inscrição. Mandei pegar um outro bloco de inscrição. E os irmãos que não fizeram suas inscrições para participar do seminário apologético que vai acontecer na próxima semana,
de 23 a 25 deste mês, quarta, quinta e sexta noite ali no Farol, poderão se inscrever. Os temas, os irmãos já sabem, são os mais variados. Está aqui o tema geral: controvérsias, modismos e heresias que ameaçam a igreja evangélica brasileira. Ameaça porque já estão dentro dela, não é? O culto aos anjos, a maçonaria, a teologia da prosperidade, a confissão positiva e assim uma série de ensinos heréticos que estão adentrando os arraiais da igreja evangélica brasileira. Glória a Deus, incluindo a nossa Assembleia de Deus. Essas doutrinas, elas chegam em forma de teologias, de ensinos, elas são propagadas na televisão, nos rádios, na internet, nos livros, enfim, de várias formas. Glória a Deus. E nós precisamos nos munir de informação ou informações bíblicas, teológicas, para enfrentar as heresias que estão avançando no arraial dos santos de forma assim assustadora. Não devemos nos escandalizar, irmãos, com essas doutrinas de demônios que estão nos atacando, porque são cumprimento da palavra profética. São cumprimento de que, igreja? Da palavra profética. A palavra profética aponta para os últimos dias, doutrinas de demônios, falsos líderes, que até milagres, sinais, prodígios e maravilhas farão em nome do Senhor. O pior é isso, que farão em nome do Senhor. Glória a Deus, para enganar. O propósito de Satanás é este, é enganar. Jesus falou acerca desses fenômenos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dentre os vários fenômenos que vão estar ocorrendo nos dias que antecederão a igreja, do arrebatamento da igreja do Senhor, estão os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos ensinos. Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele também fala sobre este mesmo assunto e volta a repetir o mesmo assunto, isto é, a propagação das heresias e das falsas doutrinas, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, também fala, ele diz lá, que no meio do povo de Deus, Israel, no passado, levantou-se falsos profetas. E entre vós, a igreja, se levantará falsos mestres. Glória a Deus. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Ontem, na reunião dos obreiros aqui, estudamos esse texto. Judas também fala. O escritor Judas, que não é aquele Judas traidor, porque a Bíblia fala pelo menos em 4 Judas, e este Judas que escreveu um dos livros do Novo Testamento, era irmão do Senhor Jesus. Então este Judas, escritor, também fala na sua carta a respeito do surgimento das falsas doutrinas dos falsos mestres. No Apocalipse, no capítulo 13, João vai visualizar 2 bestas, dois animais ferozes que se levantarão, um sai do meio da terra, outro sai do meio do mar. São figuras de linguagem, na verdade ali são 2 líderes. Um é um líder político, outro é um líder religioso, que é denominado falso profeta. Este será o encarregado de dar continuidade à obra de Satanás na face da terra, através das heresias. Irmãos, isto já está acontecendo. E nós precisamos nos preparar para enfrentar as heresias e os falsos mestres. E este seminário, o objetivo maior dele é este, ou são 2 pelo menos: alertar a igreja e prepará-la para enfrentar as heresias. O pastor Joaquim de Andrade é o palestrante, ele estará 3 noites lá ministrando, vai ser uma bênção. Irmãos, está havendo uma adesão de todas as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas estão aderindo a esse seminário. E aqui já 50 vagas foram preenchidas e já estamos aí numa segunda etapa
para os que quiserem participar. É aberto para toda a igreja. O investimento é R$20, você vai receber um material de apoio, certo? E vai ser altamente edificado. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos, voltando aqui à nossa temática, os irmãos podem voltar ao slide lá. Glória a Deus. Nós estamos aí, o cristão, diante de quê? Diante de quê, irmãos? Do quarto mandamento. Fui informado que muitos irmãos de outras congregações nossas, aqui na capital, estão acompanhando esse estudo através da internet. Deus abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão participando deste estudo, estão sendo certamente edificados pela palavra do Senhor. Já estudamos o primeiro, o segundo e o terceiro. No quarto mandamento, nós vemos claramente que ele está voltado para um dia da semana. Lá está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Perceba bem, irmãos, nós vamos recapitular, porque nós já demos um início, uma introdução praticamente na sexta-feira, próxima passada. Hoje é a continuidade e conclusão do estudo do quarto mandamento. Mas note bem, irmãos, que no verso 1, ou digo, no verso 8, o Senhor, quando ditou para Moisés o quarto mandamento, ele não dita este mandamento no sentido de uma ordenança para um cumprimento legal. Ele diz assim: lembra-te do dia do sábado. Então, o mandamento não está direcionado para a guarda do sábado, mas para a lembrança, o lembrar, o judeu, lá do tempo de Moisés, lembrar-se do dia do sábado, para o santificar. Esta expressão para o santificar tem o sentido de o crente o judeu da época de Moisés consagrar-se a Deus naquele dia de forma especial. E aí o Senhor ainda faz uma observação em relação a esta lembrança do dia do sábado para ser santificado. No quarto mandamento ele diz assim aqui, logo no verso 9 e 10: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então ele aqui prescreve quem deve parar de trabalhar no 7º dia. E no versículo 11, ele então justifica a razão pela qual o judeu dos dias de Moisés devia lembrar-se do dia do sábado para o santificar e parar de trabalhar nesse dia. A razão ele dá no verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor o que, irmãos? Fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então o dia do sábado passou a ser um dia especial a partir do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos da lei de Deus, quando foi ditado a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Logo em seguida, nós já vimos isso, estamos recapitulando para pegarmos o fio da meada. Os termos sábado e 7º não derivam da mesma palavra. O termo hebraico para sábado é Shabá, que significa intervalo ou pausa do trabalho. Vem de Shabá, repouso, deixar de esforçar-se, descanso. Então o Shabá ou sábado não era especificamente o nome de um dia, mas o nome ou título, ou uma palavra cujo significado era descanso. Deus então queria que o povo descansasse do trabalho secular no 7º dia, para voltar-se inteiramente para ele, no sentido de iniciar um trabalho espiritual. Perceba que o trabalho continua, a ideia de trabalho continua. Parava-se ou encerrava-se no 6º dia, ou no 7º dia, o trabalho secular
mas ao mesmo tempo iniciava-se um trabalho espiritual, porque naquele dia o judeu dos dias de Moisés, ou a partir de Moisés, estaria consagrando sua vida ao Senhor, se santificando para servi-lo. Então as famílias se reuniam para adorar o Senhor. Naqueles dias de Moisés ainda não havia templo, era o tabernáculo, então o povo, as tribos se reuniam em suas tendas e em torno do tabernáculo celebravam o nome do Senhor no 7º dia, que passou a ser um dia especial para todos os judeus. No início da era patriarcal, o 7º dia da semana era chamado de sábado, e apenas esse dia tinha um nome. Os outros eram designados por números. Então o 7º dia passou a ser chamado sábado, porque vem da palavra Shabá, descanso, em razão do descanso que os judeus passaram a ter a partir do 4º mandamento, no 7º dia. Então o sábado, o 7º dia, passou a ter um nome. Glória a Deus. Não há, irmãos, registro de que o sábado era observado na época patriarcal. E eu, sexta-feira, falei a respeito da era patriarcal, que vai de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, onde aparecem todos os patriarcas primitivos. Aparece desde Adão até Noé, que foi o último patriarca deste primeiro período do livro do Gênesis. A partir do capítulo 12 do Gênesis, então inicia-se a história de Abraão. A história de Abraão, que foi o cabeça, o tronco da nação de Israel, porque de Abraão vieram os 12 filhos de Jacó, que deram início à nação. Então não há registro de que o sábado era observado na época patriarcal, embora o início teológico esteja relacionado à criação divina de todas as coisas e ao descanso de Deus de seu trabalho, conforme Gênesis 2:2. Então, o início desse descanso, o início teológico, vamos dizer assim, certo? Ele tem início a partir do término da criação. Deus criou todas as coisas, culminando com a criação do homem no 6º dia, e no 7º dia Deus então descansou. Ah, pastor, então Deus foi armar uma rede lá no céu e descansar, dizer que estava cansadinho, ele já é velhinho, idoso, é assim? Não. A linguagem é figurada. A linguagem é figurada para nos fazer entender que Deus queria um dia especial para o povo dele, lembrar-se dele e adorá-lo e servi-lo. Louvado seja o Senhor que vive e reina para sempre. Então, vamos ainda a este outro ponto. O início histórico na Bíblia é associado, o início histórico do sábado, do descanso, do Shabá, é iniciado ou é associado ao pacto mosaico 2513 anos depois do descanso da criação de tudo. Então Deus estabeleceu, ou seja, Deus descansou no 7º dia da sua criação, e 2513 anos depois, quando os 10 mandamentos são citados a Moisés, e aí o 4º está no meio desses 10, então passa-se a ser estabelecido um dia específico para o povo judeu. E eu estou enfatizando bem, o povo judeu guardar, lembrar-se, no sentido de santificá-lo. Então, Adão, seus descendentes, até Noé, que foi o último dos patriarcas ali de Gênesis 11, Abraão, Jacó, Isaac, seus descendentes, todos aqueles personagens que desfilam nas páginas do Gênesis, nenhum deles guardou o sábado. Nenhum. Porque o sábado vai surgir apenas com o pacto mosaico em Êxodo capítulo 20. Entendido, irmãos? Amém? Isso, quando você conversa com um adventista do 7º dia, ele não diz isso a você.
Ele apenas lê Gênesis e diz, está vendo? Deus descansou no sétimo dia. E Ele quer que nós descansemos também. E muitos adventistas, sabatistas, que guardam o sábado e fazem do sábado um cavalo de batalha, no sentido de ou o cristão guardar ou não ser salvo, porque eles condicionam a salvação do cristão à guarda do sábado. Muitos adventistas, eles não conhecem, eles não sabem dessas verdades que nós estamos tomando conhecimento delas através do estudo da palavra de Deus. Então, 2513 anos após Gênesis 2:2, é que Deus vai então estabelecer o sábado como um mandamento para o povo de Israel descansar. Amém? Estamos recapitulando, nós já vimos isso na sexta-feira próxima passada. Para Israel, o sábado do sétimo dia era um memorial. O que era o sábado para Israel, irmãos? Um memorial da libertação da escravidão nas mãos de Faraó, e não uma comemoração do descanso de Deus ao concluir sua obra. E isso aí nós podemos embasar com Deuteronômio capítulo 5, versos 13 e 15. Guarda o dia de sábado. Deus falando através de Moisés para o povo de Israel. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Para quem Moisés estava escrevendo isso? Para os crentes do Novo Testamento ou para os judeus da Antiga Aliança? Para quem, irmãos? Para os judeus da Antiga Aliança. Quem esteve preso no Egito? Quem esteve preso, irmãos, no Egito? Israel, os judeus. Quem saiu de lá? Israel. Quem tirou eles de lá? O povo, o Moisés, que foi usado como instrumento de Deus para tirar o povo dele daquele lugar. Então o sábado ele passou a ser um memorial, uma forma do povo lembrar-se de que Deus o libertou da escravidão do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Por se tratar de um memorial pela libertação de Israel, guardar o sábado judeu para celebrar sua libertação das mãos de Faraó é uma atitude desnecessária para a igreja, por não ter nenhuma base bíblica. Por quê? Porque a igreja não esteve lá no Egito do Faraó, não. O sábado estava ligado à libertação também do povo de Israel, em uma época histórica daquela nação que o oprimia, que o oprimiu durante 430 anos. A igreja surge depois, no pacto da graça, ou no período da graça. Israel, então, estava sujeito à guarda do sábado em razão de tudo isso aí. Veja bem esse outro slide. Assim que o homem foi criado, não lhe foi exigido observar o sétimo dia, em que Deus descansou e o santificou. Nós não vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, que são os dois capítulos que retratam a criação de todas as coisas, incluindo o homem. Não vamos ver nesses dois capítulos iniciais da Bíblia, Deus mandando Adão e seus descendentes guardar o sábado. Não. Moisés, que é o autor do livro de Gênesis, conforme muitos assim entendem, diz que o Senhor, no sétimo dia, descansou ele. E o descanso tinha um propósito, mas um propósito que viria muitos milênios depois, seria revelado muitos séculos depois. Nós já vimos, 2513 anos. Mas Deus não determina para Adão: Adão, você tem que guardar o sábado, ou o sétimo dia a partir de agora, porque eu descansei e você tem que descansar. Não. Pelo contrário, o Senhor diz assim, que Adão deveria cuidar do jardim, lavrá-lo e dele viver. Então ele tinha todo um tempo aí para cuidar. Prosseguindo em nossa leitura, o próprio Deus não continuou a observar esse dia de descanso, porque o pecado foi cometido pelo homem quase que de imediato. E ele começou então uma obra de redenção, que ainda exige tempo de Deus todos os dias da semana.
A este respeito, Jesus afirmou: meu Pai trabalha até quando, irmãos? Até quando, irmãos? Até agora. E eu trabalho também. Isso ele disse para um grupo de religiosos em um dia de sábado. Um grupo de religiosos fariseus que confrontou Jesus, porque no dia de sábado ele permitiu que os seus discípulos entrassem em uma seara para colher espigas de trigo, para se alimentar. Então eles se escandalizaram, disseram: os teus discípulos, eles violam o sábado. E Jesus então dá-lhes uma resposta à altura, e ainda veremos outras que o Senhor trata neste sentido. O sábado, nós ficamos aqui, na sexta-feira passada. O sábado é o que, irmãos? O sábado é um sinal da aliança entre Deus e quem? Israel. Então a igreja está fora desse pacto do sábado. E lembre-se que quando nós iniciamos esse estudo com o primeiro mandamento, e nós fizemos toda uma introdução antes de estudarmos o primeiro mandamento, nós vimos que os 10 mandamentos, eles contêm leis morais e leis cerimoniais. O sábado está dentro da lei cerimonial, que fazia parte das cerimônias religiosas para o povo de Israel. Mas aqui, irmãos, nós estamos com uma afirmação. O sábado é um sinal da aliança entre Deus e Israel. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Leiam aí todos, por favor. Perceba, queridos irmãos, queridas irmãs, que neste texto de Êxodo 31, versos 13 e 17, o sábado aparece como um sinal de aliança entre Deus e a nação de Israel. No passado. Porque a partir do momento da crucificação e morte de Jesus na cruz do Calvário, toda a lei e os mandamentos encerraram-se em Jesus. Todos os mandamentos cerimoniais, aqueles sacrifícios que os judeus eram obrigados a fazer, de animais, matar animais, não é? Fazer todos aqueles rituais cerimoniais, religiosos, tudo aquilo termina em Jesus. Quando Jesus diz assim, lá na cruz: Pai, em tuas mãos, Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa expressão, tudo está consumado, implica dizer que tudo aquilo que Deus havia estabelecido na antiga aliança com o povo de Israel, e aquele povo nunca tinha conseguido cumprir ao pé da letra as ordenanças de Deus. Então, Jesus conseguiu cumprir lá na cruz do Calvário. Por isso que em Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, que não veio aberrogar a lei. Essa expressão aberrogar é uma expressão jurídica. Significa, ou tem o mesmo sentido de cancelar, anular, extinguir. Jesus não veio, ele disse, eu não vim anular a lei, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E não passará nem um jota, nem um tio da lei, sem que tudo seja cumprido. Cumprido em quem, irmãos? Nele. Cumprido no Senhor. Então aí os guardadores modernos do sábado, eles pegam esse texto isoladamente e dizem, até Jesus disse que tinha que guardar o sábado. Olha ele dizendo aqui. Só que eles dissociam esse texto de um conjunto de outros textos sagrados que mostram claramente que aquele senso de consciência que Jesus tinha, no sentido de cumprir a lei, não era como um mero judeu, porque Jesus era judeu. Mas ele não tinha esse senso de cumprir a lei como um outro judeu qualquer. Ele tinha um senso de cumprir a lei no sentido de salvação, de tudo aquilo que o Senhor, o seu Pai, tinha determinado
para salvar o homem dos seus pecados, e na antiga aliança o homem não conseguiu alcançar essa salvação, mesmo fazendo sacrifício dia após dia. Em Jesus tudo se cumpriria, amém? Amados irmãos, não só há esse texto de Êxodo 31, 13 e 17, que afirma que o sábado é um sinal da aliança entre Deus e Israel. No Velho Testamento está assim de versículos que dizem isso. Deus diz que é um sinal entre ele e Israel. Então, quem não faz parte de Israel, quem fazia parte de Israel nos dias de Moisés e posteriormente, não tinha nenhum dever de se enquadrar dentro deste quarto mandamento. Porque o povo de Israel foi quem esteve preso no Egito. Foi o Senhor que o libertou e que estabeleceu o dia de sábado também, para que este dia fosse um dia memorial. O povo lembrasse de Deus como seu libertador. Amém, amados irmãos? Quem está entendendo? Amém? Então vamos prosseguir. Nós paramos sábado aqui. O quarto mandamento era o símbolo da aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai. Isso já falamos, estamos apenas enfatizando. A palavra Shabá significa descanso, já vimos isso. Todo o trabalho, toda a obra deveria cessar nesse dia. Durante o Shabá, ou descanso, os israelitas adoravam a Deus e relembravam a sua libertação do Egito. Já falamos a respeito disso. Mas como foi que Jesus tratou o sábado, o dia de sábado? Ele era judeu. Ele nasceu debaixo da lei, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus era judeu de nascimento. A raça de Jesus era a raça judaica. E todo judeu tinha que cumprir a lei, incluindo a guarda do sábado. Mas como foi que Jesus tratou o sábado? Como foi que ele se comportou nesse dia? Como foi que ele ensinou, ou que ele ensinou a respeito do sábado? Eu coloquei aqui alguns versículos, apenas para nós fazermos uma breve reflexão em relação à pessoa de Jesus e o sábado. Obviamente, naturalmente, que existem dezenas e dezenas de outros textos no Novo Testamento que falam a respeito de Jesus em relação ao sábado. Mas vamos nos ater apenas aos que nós colocamos. Segundo o Novo Testamento, Jesus não fazia o que, irmãos? Jesus não fazia o que, irmãos? Tá dando para ler direitinho aqui, irmão? Tá? Quem está lá atrás não estão enxergando? Então não? Algumas pessoas não estão. Bem, então vamos ajudar os nossos irmãos que não estão enxergando. Segundo o Novo Testamento, Jesus não guardava o sábado. Pelo contrário. Primeiro, permitiu os discípulos colher espigas no sábado. Mateus capítulo 12, versículos 1 a 5. Jesus ia numa jornada com seus discípulos e eles disseram para o Senhor: estamos com fome, Senhor. E agora? Era um sábado. Então Jesus disse: está vendo essa seara aí? Pode entrar nela e colhe espigas. E pode comer. Os rapazes estavam todos com fome, entraram e começaram a tirar as espigas para fazer alimento. Glória a Deus. E aí logo os fariseus, os guardadores do sábado, chegaram e disseram para o Senhor: os teus discípulos estão violando o sábado. Jesus então confronta aqueles religiosos e diz para ele que o sábado no sábado não era impedido ninguém se alimentar por causa daquele dia. Inclusive, irmãos, ele usa até alguns argumentos interessantes. Abra sua Bíblia em Mateus 12, versículos de 1 a 5 são justamente os textos que nós colocamos aí no slide. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado,
E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado, isto é, trabalhar, empregar força. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Que ele não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Veja que ele argumenta, né? Argumenta com os fariseus, mostrando que os discípulos não estavam quebrando, não estavam violando o sábado, não. Porque Davi entrou no templo, que é mais sagrado, e não pecou. E ele ainda vai mais além, dizia: os sacerdotes no dia de sábado, eles também trabalham lá no templo e não violam o sábado. E por que eles não podem comer no dia de sábado? Não é? Depois nós vimos, aí já no segundo ponto, que no sábado Jesus curou várias pessoas. Várias pessoas. E por isso ele foi criticado. Foi criticado. Ainda, ele afirmou que o sábado foi feito por causa de quem? Do homem. E não o homem por causa do sábado. Não é? Ele ainda declarou-se Senhor do sábado. Ele disse: até do sábado, o Filho do Homem é o quê? É o Senhor. Ele está acima do sábado. Então, se o Senhor Jesus, ele era superior ao sábado, o sábado estava abaixo dele, como todas as coisas da lei estavam, por que ele não podia autorizar os seus discípulos que estavam com fome se alimentar? Não é? Não, interessante, irmãos, que ele não citou, Jesus não citou o sábado como mandamento obrigatório. Ele faz citação de outros mandamentos, mas do sábado não. Abra aí sua Bíblia, em Marcos capítulo 10, verso 19. É interessante esse texto sagrado. É aquele diálogo que ele trava com o moço rico. Veja bem, Jesus diz assim, no verso 19: tu sabes os mandamentos. É uma afirmação que ele está dizendo, ele está fazendo. Tu sabes os mandamentos para o moço. E aí ele cita quais são os mandamentos que o moço deveria saber para guardá-lo. Não, vamos lá, o primeiro, não adulterarás, era um mandamento. Segundo, não matarás. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Pronto. Por que ele não citou o sábado? Se era tão sagrado este dia para o judeu, por que ele não citou o sábado? Ele podia ter citado o sábado. Alguém poderia dizer assim: mas também ele não citou o primeiro e o segundo mandamento. Não ter outros deuses e não fazer mais de escultura. Não havia necessidade disso, porque para um judeu dos dias de Jesus, ele morria e não idolatrava nenhum ídolo. Então era ponto pacífico. Era ponto pacífico a adoração a Deus. Todo judeu sabia disso. Mas não era ponto pacífico alguns outros mandamentos, como o sábado. E note bem que ele trata de mandamentos morais e não cerimoniais. Mandamentos morais e não cerimoniais. Não adulterarás. É um mandamento que está ligado à moral do homem e da mulher também. Não matarás. Outro mandamento moral. E uma lei civil. Não furtarás. Está no mesmo caminho. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás alguém. Honra teu pai e a tua mãe. Então são mandamentos morais. O sábado, como eu disse, ele está dentro dos mandamentos cerimoniais, restritos ao povo de Israel, à nação de Israel. Por isso que Jesus, ele não guardou o sábado e ensinou isso a respeito do sábado. Veja bem, Jesus afirmou: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27, já vimos isso. O que Jesus queria dizer com esta afirmação? Que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que é que ele queria dizer?
Ele queria dizer que o homem não devia servir ao sábado, nem colocar-se sob seu jugo, mas empregá-lo para seu repouso, para seu descanso. O sábado foi instituído para prestar serviço ao homem e não ao contrário. O homem se esgotar, o homem trabalhar no sábado. O propósito de Deus era que o homem descansasse e repousasse. Depois, lá na frente, em outras leis que o Senhor vai estabelecer, até em relação ao descanso da terra, Deus vai estabelecer um ano específico. 6 anos a terra, o judeu poderia trabalhar na terra, plantar e colher, mas no 7º ano tinha que a terra descansar, não podia plantar nada nela. E aí o Senhor disse assim: no 6º ano, eu vou abençoar a colheita de vocês de uma forma tal que um ano que a terra vai ficar parada, não vai faltar nada para vocês. Era também uma questão de fé para eles, um teste de fé. Em Mateus 12:8, o Senhor diz ainda que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Assim sendo, Jesus pode fazer dele o que quiser. Concorda comigo, irmãos? Amém? Ele pode fazer do sábado o que ele quiser. Glória a Deus. No Novo Testamento, acha-se ratificado, isto é, confirmado, o mandamento da guarda do sábado? É uma pergunta importante. Os modernos guardadores do sábado dizem que no Novo Testamento tem a doutrina do sábado, e eles pegam textos isolados e mostram que, tentam provar que no Novo Testamento até Jesus guardou o sábado. Então nós temos aí essa pergunta: no Novo Testamento acha-se ratificado o mandamento da guarda do sábado? No Novo Testamento podemos ver todos os demais mandamentos, menos o 4º. Isso é pesquisa, irmão. Isso não é uma afirmação aleatória, irresponsável, para convencer vocês que o sábado não tem que ser guardado por nós. Isso aqui é resultado de pesquisa. Então, no Novo Testamento, podemos ver todos os demais mandamentos, menos o 4º. E eu vou mostrar a vocês. Todos os 9 restantes aparecem várias vezes, nunca o 4º. Isso no Novo Testamento. Se alguém disser assim: não, eu vou provar para você que no Novo Testamento se manda guardar o sábado. Deus manda guardar, Jesus manda guardar. A pessoa estará forçando o sentido das Escrituras. Vamos lá. Nós temos então aí mandamentos, dos 10 mandamentos citados no Novo Testamento. O primeiro: não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20, versículo 3. Nós temos o reflexo dele em Atos 14, 15. Depois nós temos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, 1 João 5, 21. Terceiro: não tomarás o nome do Senhor em vão, Êxodo 20, versículo 7, Tiago 5 e 12. Quarto: lembra-te do dia do sábado, para o santificar, Êxodo 20, versículo 8. Em nenhuma parte você vai encontrar o sábado aparecendo como um mandamento para o povo da nova aliança, do Novo Testamento, do tempo da graça a guardar. O quinto: honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20, versículo 12, Efésios 6 e 1. O sexto: não matarás, Êxodo 20, versículo 13, Romanos 13 e 9. Serve também Romanos 13 e 9 para o 7º e o 8º. O nono: não dirás falso testemunho, Colossenses 3 e 9. E o 10º: não cobiçarás, Romanos 13 e 9. Então os irmãos vejam bem que dos 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos vão ser citados. O 4º mandamento não é citado. Agora nós vamos encontrar, por exemplo, e eu preciso fazer essa ressalva, Jesus indo nas sinagogas dia de sábado pregar. Nós vamos encontrar Paulo escolhendo o dia de sábado nas suas viagens missionárias para pregar nas sinagogas espalhadas pelo mundo romano. E os modernos guardadores de sábado vão dizer assim: está vendo? Jesus ia para o culto na sinagoga, como Paulo e outros iam, porque eles guardavam o sábado, de forma alguma. Isso é forçar a interpretação, a exegese bíblica.
Por que era que Jesus ia no dia de sábado para a sinagoga pregar? Porque para o judeu tradicional, para o judeu ortodoxo, escute bem isso, você um dia vai precisar dessas informações. No dia de sábado, os judeus, todas as famílias de Israel, se dirigiam para a sinagoga, para então se reunir, porque para eles o dia de sábado era aquilo que Moisés tinha dito, era um dia santo. Então eles se reuniam para cultuar, louvar e bendizer a Deus, os judeus. Jesus ia para a sinagoga no sábado, como Paulo também ia, para aproveitar os seus conterrâneos, os seus irmãos de raça reunidos, para ele lhes falar acerca da sua messianidade, para mostrar-lhes, eles reunidos, e era um momento muito propício para isso, mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, aquele que veio para remir Israel. Amém, irmãos? É por isso que Jesus ia. Nós vamos encontrar em Lucas 4,16, não está aqui no script do nosso estudo, mas me chega agora. Lucas 4,16, Jesus retornando após o seu batismo para a sua cidade natal, Nazaré da Galileia, e indo num dia de sábado para a sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, então é dado para ele um rolo da profecia de Isaías, cuja profecia era a profecia do capítulo 61. E ele pega aquele rolo, abre diante de todos os que estavam presentes na sinagoga e lê-lo. E no texto sagrado estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar boas novas aos perdidos, proclamar a liberdade aos cativos. E quando ele termina de fazer essa leitura, os olhos de todos estão nele, diz Lucas. E aí ele diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta profecia. Era ele, amém? Por isso que ele ia para a sinagoga, para aproveitar que todos os judeus estavam reunidos, para então mostrar-lhes que ele era o Filho de Deus. Mas ele não ia para lá guardar sábado e se meter no meio daqueles religiosos que estavam ainda mantendo uma religião sem vida, sem sentido, sem significado espiritual. Paulo ia também para as sinagogas nos dias de sábado com o mesmo objetivo. Ele sabia que nas sinagogas dia de sábado elas estavam cheias, repletas de judeus. E ele ia para as sinagogas para anunciar aos judeus a Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Não era para guardar o sábado. Vamos adiante. Vamos lá, já estamos caminhando para o final. O Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar só a Deus. Veja bem, nós estamos agora mostrando que no Novo Testamento, nem Jesus, nem os apóstolos, nem nenhum outro texto sagrado mostra e diz que o crente deve guardar o sábado. Isto era um sinal para o povo de Israel, passado. Então, 50 vezes aparece o dever de adorar só a Deus. 12 vezes aparece a advertência contra a idolatria. 4 vezes aparece a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão. 6 vezes aparece a advertência contra o homicídio, não matarás. Aparece 12 vezes a advertência contra o adultério, porque também tem esse mandamento, não adulterarás. 6 vezes aparece a advertência contra o furto. E a lei penal brasileira, como de outras nações, faz diferença entre o furto e o roubo. O furto não é feito o uso da violência. Então alguém chega na sua casa, você se descuida e a pessoa pega sutilmente um objeto, coloca no bolso e vai embora. Isso foi furto. Mas se você está na rua e alguém põe uma arma e toma o seu celular, a sua carteira, isso não é furto, isso é roubo, porque houve emprego de violência. Então 6 vezes a advertência contra o furto. 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. Aparecem 9 vezes a advertência contra a cobiça. Porém, irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento é encontrado o mandamento de se guardar o sábado. Por que nós temos que guardar o sábado?
Se Deus não exige, se o Senhor Jesus não exige isso, para nós que somos gentios, estamos debaixo da graça e não mais da obra da lei. Porque alguém ainda ensina que o crente tem que guardar o sábado. Vamos lá, vamos seguir. Parece que travou aqui. Os irmãos, me ajudem aí, dá um toque aí. Tem como? Ok, muito bem. No primeiro concílio da igreja, que está lá em Atos capítulo 15, concílio é uma reunião, foi uma reunião dos líderes da igreja primitiva. Está lá em Atos capítulo 15, eu esqueci-me de colocar esse texto, mas você pode colocá-lo aí. Atos capítulo 15. No primeiro concílio da igreja, a guarda do sábado não foi mencionada pelos apóstolos entre as exigências necessárias do evangelho. Olha aí Atos 15, 20. Leiam. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Eu preciso dar uma explicação rápida a respeito desse texto. Paulo tinha saído na sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo foi em Atos 13. Atos 13, ele sai. 14, ele está na sua viagem missionária. E em Atos 15, ele retorna para Jerusalém para apresentar relatório da sua viagem missionária. E ele diz para os líderes da igreja em Jerusalém que os gentios tinham crido no Evangelho e até o Espírito Santo tinha sido concedido a eles. Mas houve uma confusão lá entre os irmãos da igreja de Jerusalém, porque havia muitos judeus entre eles. Judeus que ainda não tinham se desvencilhado mental e intelectualmente do sábado e de outros mandamentos cerimoniais. E aí ele disse, não, mas para ser cristão, aquele que não é judeu, ele tem que se circuncidar e guardar a lei de Moisés. E conversa daqui, conversa dali, você em casa lê Atos 15, você vai ver como foi aquela reunião. Foi meio tumultuada, foi meio barulhenta a reunião com os líderes. Mas, finalmente, Tiago, que era o presidente da reunião, conseguiu controlar os ânimos e todos foram unânimes em ser escrito um documento para mandar para as igrejas gentílicas. E o conteúdo desse documento é justamente este texto que está aí diante de vocês. Então eles colocaram no documento que os gentios deviam se abster de quê? Das contaminações dos ídolos, porque a idolatria era muito forte entre os gentios, como ainda hoje é. Hoje eu estava em casa e vi um bocado de gente levando nas costas um andor com um ídolo morto. Procissão do Senhor morto. O vigário e todo mundo, e eles passaram e eu fiquei orando, Senhor, tenha misericórdia dessa gente. Porque eu também fazia isso, Senhor, e eu achava que isso era o certo, que isso era agradável a Ti. Fiquei orando para Jesus iluminá-los, não é? Então, naquele tempo, a idolatria e o paganismo não era diferente de hoje. Continua, era a mesma coisa. Porque o pai da idolatria nunca morreu, que é Satanás. Então, os judeus, os crentes lá de Jerusalém, escreveram essas regras, né? E mandaram para os crentes gentios. Eles deviam se abster das contaminações dos ídolos, de que mais, irmãos? Da prostituição, que estava ligada à idolatria, porque quando os pagãos se dirigiam aos templos, haviam lá as mulheres sacerdotisas que se juntavam com os adoradores e adoravam o ídolo fazendo sexo. Era uma forma de adoração. Então, idolatria e prostituição estavam intimamente associadas lá nos dias dos apóstolos, né? E finalmente também eles foram orientados a não comer aquilo que é sufocado, ou seja, um animal que morria por sufocamento, e também se abster do sangue, porque o animal sufocado, o sangue não saía, coagulava dentro dele. E Deus, e os apóstolos entenderam que aquilo, além de ser uma forma de afrontar a Deus,
era também algo anti-higiênico e contra a saúde, sangue coagulado. Tem uma grande concentração de bactérias, não é? E assim sucessivamente. Então os apóstolos também não exigiram que os crentes daqueles dias, dos primeiros dias, guardassem o sábado. Aí vem outra pergunta aqui: o crente deve guardar o sábado? Quem vai nos responder é Paulo, em Gálatas 4, 9 a 11. Mas agora, diz Paulo, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres a lei de Moisés, que não servia mais no seu aspecto cerimonial, aos quais de novo quereis servir? Ele estava escrevendo para um grupo de crentes numa região chamada Galácia, que tinha sido contaminado com ideias heréticas, que para ser crente tinha que guardar o sábado e guardar a lei de Moisés. E agora ele estava corrigindo essa falha. Então ele diz, depois de fazer a pergunta do versículo 9, guardai o que, irmãos? Dias e meses e tempos e anos. Amém, irmãos? Então eu não tenho que guardar só um dia. Eu não tenho que me santificar só um dia apenas, mas eu tenho que me santificar no sentido de guardar o dia, né? Dias, meses, tempos e anos. Eu tenho que estar com a minha vida preparada diante do Senhor. Amém? Porque eu não sei quando é que Ele vai me chamar. Eu sei lá se amanhã eu estou aqui. Quem sabe se amanhã eu não estou aqui sendo velado. Quem sabe você não é você que vai estar aqui amanhã, eu dizendo: irmão, ontem estava no culto, o irmão, eu olhei para ele e tudo mais, foi uma bênção, ele participou do último. Quem sabe? Quem sabe? Escute, o crente precisa estar preparado. Quantos dias na semana? Quantos dias? Todos os dias. Mas também Jesus pode voltar para arrebatar a igreja, irmãos. E antes do culto terminar, nós sermos arrebatados e transformados, subimos para a presença do Senhor. Então todos os dias nós precisamos estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo diz, expressa o sentimento dele em relação àqueles crentes. No versículo 11, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Depois de tanto evangelizar vocês agora estão querendo voltar a guardar a lei, desmanchando tudo o que eu ensinei. Eu receio que eu tenha trabalhado em vão em relação a vocês. Glória a Deus. O crente não deve ser julgado por outros pela falta de observância do sábado. Colossenses 2,16 diz assim: portanto, Paulo, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou de que, irmãos? Dos sábados. Se alguém quer guardar o sábado lá fora, de uma seita qualquer, que guarde. Pode guardar. Mas nós, crentes, não somos obrigados a guardar, e por isso não devemos ser julgados por quem quer guardar. Então é um problema de quem quer guardar, de quem quer viver debaixo da lei. Glória a Deus. Qual dia o crente deve guardar? Qual dia o crente deve guardar? Todos os dias. Mas veja bem, há um dia especial na semana que nós devemos guardar. Com a manifestação da graça, guardar no sentido de consagrá-lo a Deus. Com a manifestação da graça, o sábado, que fazia parte da antiga aliança, foi completamente abolido para o povo de Deus, isentando-o da sua observância. Em seu lugar, os cristãos passaram então a observar o que dia? O domingo. Não é? A gente trabalha até o sábado. No domingo todo mundo para. É o natural. Tem pessoas que trabalham também no domingo porque é exigido pela empresa, enfim, porque tem um comércio, algum movimento que exige que o crente abra a sua loja, o seu negócio no domingo. Se abrir e está pecando, não está. Mas está perdendo a oportunidade de consagrar o seu tempo naquele dia ao Senhor. Então, irmãos, o dia de domingo é o dia que foi escolhido
não foi de agora não, já vem de muito tempo, para ser reservado para o Senhor. E eu vou mostrar a vocês isso. Veja bem, estou embasando o estudo na Bíblia. 4 razões para o crente guardar o domingo. Eu podia trazer aqui 10, 15 ou 20, mas eu só trouxe 4. A primeira, Cristo ressuscitou em que dia? No primeiro dia da semana, Marcos 16:9. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ele foi crucificado na sexta, não é? E ressuscitou na manhã do domingo. Segundo, o primeiro dia da semana foi o dia especial das manifestações de Cristo ressuscitado. Quando ele ressuscitou no domingo, ele não se ocultou dos seus discípulos não, mas no domingo ele quis se revelar e se manifestou várias vezes para ele naquele dia de domingo. Então o dia do domingo ficou um dia marcado na mente, na consciência, na lembrança daqueles primitivos discípulos. Terceiro, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que era um dia de domingo, segundo Levítico 20, 23, versículo 15, 16 e 21, e Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Então o Espírito Santo marcou também o domingo. Deus marcou o domingo, derramando o Espírito Santo sobre a igreja. E quarto, os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar o que, irmãos? A Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas para o Senhor. Estão aí as referências bíblicas. Então, essa tradição de guardar o domingo, escuta, uma observação. Guardar o domingo não foi um mandamento de Jesus. Não foi um mandamento de Jesus. Você também não vai encontrar no Novo Testamento Paulo mandando guardar o domingo, não. Simplesmente os cristãos começaram a dar uma atenção especial ao domingo em razão dos acontecimentos que nele aconteceram. Acontecimentos como a ressurreição de Cristo, o dia de Pentecostes, a manifestação do Senhor diante de muitos dos seus discípulos e a celebração da Santa Ceia, a pregação da palavra e também o dia especial que eles ofertavam, levavam suas ofertas para a casa de Deus. Então isso não foi um mandamento, foi uma tradição que se estabeleceu entre os cristãos e vem até os dias de hoje. Escutem, se a gente tirar o culto do dia de domingo, vai prestar? Vai ter sentido o culto do domingo, por exemplo, no sábado à noite, na segunda noite, você ficar o dia todo indo domingo em casa, de perna para o ar? Vai ter sentido isso? Não. Já está arraigado em nossa alma o domingo. O domingo. Então, domingo de manhã, já começa trabalho, o crente trabalhando. Vamos concluir. Veja bem o que eu coloquei. No domingo o crente faz o quê? No domingo o crente faz o quê? Aonde é que o crente estuda a palavra de Deus? Aonde é? Na escola dominical. Tem até um corinho infantil que diz assim: hoje é domingo, vou me acordar, os meus vizinhos vou convidar para combater contra todo o mal na escola dominical. Amém? Você está fazendo isso no domingo de manhã? Ah, não, pastor, eu trabalho a semana toda. Sábado eu faço faxina em casa e domingo eu durmo. Você sabia que você está tomando um tempo que pertence a Deus? Tem que estar todo mundo na escola dominical. Tem que estar todo mundo aqui, aprendendo a palavra de Deus. Amém? No domingo, o crente faz mais o quê? Todo mundo. O que é que o crente faz no domingo também? Evangeliza os perdidos. Tem concentração, tem distribuição de folheto, tem visitação de presídio, de hospital, enfim. No domingo também o crente faz o quê? Visita quem? Os enfermos. É um dia que você está malito. Ah, não, pastor, Deus me livre, no domingo eu vou assistir o Faustão.
Eu quero ver o Faustão lá. Eu quero ver não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os perdidos, e os doentes. E no domingo ainda, o que é que o crente faz mais? Celebra o nome do Senhor quando? Em que momento no domingo? No culto à noite. Celebra o nome do Senhor. Amém? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o dia de domingo é o dia mais propício para você vir para a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque além de você vir celebrar o nome do Senhor, você também vem ouvir uma palavra da parte do Senhor, uma mensagem, um alimento espiritual para você passar a semana todinha enfrentando as lutas e chegar no outro domingo. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique de pé. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, na próxima semana, irmãos, onde ficou acertado que entre os obreiros da igreja, e eu estou trazendo para vocês, a partir do próximo mês de junho, nosso culto aqui na igreja vai ser de 6 às 8 da noite, das 18 às 20 horas. Então nós vamos começar a avisar a partir de hoje. Eu vou pedir até para os irmãos lá da internet colocar aqui tanto no site quanto fazer um slide. A partir do mês de junho, isso vai ser avisado durante todo o mês de maio e ainda este mês. Nosso culto será a partir de junho, de 6 às 8 da noite, só no domingo, ok? Só no domingo. A cidade está violenta e muitas vezes o culto 9, 10, 9 e meia põe em risco a vida de algumas pessoas, certo? 6 a 8. Só que eu disse ontem aos obreiros que essa lei é para a igreja e é também para o pastor. Porque quando terminar o culto, eu não quero que ninguém venha para cá. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Porque termina o culto de 9, sabe que hora eu saio daqui? Quase todas as vezes, 10 e meia, 11 e meia, meia-noite. Está entendendo como é a história? Ô pastor, e como é que a gente vai falar com o Senhor agora? Aí eu vou marcar 2 dias para atender vocês. No domingo de manhã, de 10 às 11, e na quarta-feira à noite, porque agora eu não estou com turma lá na faculdade de teologia. Então, quarta-feira à noite eu vou estar aqui, de 7 às 8 atendendo os irmãos, e de 8 às 9 eu estou no culto. E mesmo assim, se alguém não tiver tempo, pode marcar comigo para eu atender lá no meu gabinete no Farol, na sede. Tá bom assim, irmão? Tá bom assim? Amém? Agora, quando começar, olha, novo horário do culto, em junho, 8 horas, eu dou a bênção apostólica, boto a pasta debaixo do braço e acompanho vocês. Tá certo assim? Se não obedecer, aí eu vou voltar ao culto para 9. Mas eu sei que vocês vão obedecer. Amém. Queridos, nós temos aqui uma criança cujo nome é menino, né? Felipe Moreira Romão, filho de Késia Patrícia dos Santos Moreira Romão e de Daniel de Oliveira Romão, filho. Nossos irmãos que trazem aqui o seu bebê para apresentar. Eu vou pedir para o pastor Jorge Faustino vir fazer esta apresentação, por favor. É uma bênção ver os pais trazendo as crianças, seus filhos, para a casa do Senhor, para serem apresentados conforme o Senhor estabeleceu na sua palavra e conforme foi feito com Jesus. Jesus aos 8 anos, eu digo aos 8 dias, foi circuncidado e 33 dias depois, cerca disso aí, foi apresentado no templo. Amém? Pastor, pode tomar a criança em seus braços e vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo culto que nós prestamos a Ti, pelo estudo da Tua palavra, e agora por esta vida, Senhor, esta criança cujo nome
Aleluia. Felipe Moreira Romão está sendo apresentado nesta hora pelo teu servo, pastor Jorge. Pedimos, meu Deus, a tua bênção sobre a vida deste menino. Guarde o seu futuro, guarde a sua sorte, guarde a sua vida em todos os sentidos. Que ele seja uma bênção nas tuas mãos, para a tua igreja, para os seus pais, para a sociedade. Despede o teu povo, Senhor, na tua paz. Guarda o teu povo debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, que é a nossa maior garantia. Em nome de Jesus, amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre todos, e todos dizem amém. Vão em paz, amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. Amém. Temos os livros lá fora, boa literatura evangélica. Quem não fez ainda a inscrição e quer fazer para o seminário, por favor, procure aqui o irmão Otoniel.